Boa noite, meus irmãos. Para mim é uma satisfação enorme estar com os irmãos essa noite. Nós estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Quero agradecer o convite do reverendo André, que é meu tutor aí no seminário. E espero que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor no Salmo de número 5. Te convido a abrir sua Bíblia aí na sua casa. O salmista Davi, escrevendo esse salmo que tem por título Proteção contra os ímpios. Salmo de número 5. Abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Vamos ao Senhor, oração. Ó Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e agora te pedimos, ó Pai, quando ela vai ser exposta, Deus, que o teu Espírito venha iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações, e que a tua palavra, Deus, produza, ó Deus, resultado prático em nossas vidas. Nós assim te suplicamos para a glória do teu nome, ó Deus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, o rei Davi, o autor desse salmo, tanto nós conhecemos, estava aqui passando pelo momento mais difícil da sua vida, pelo momento, nós podemos dizer assim, mais complicado do seu reinado. Essa história tem o seu fim registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 15. Nós encontramos a história de um golpe contra o rei Davi. Ele era o grande monarca de Israel, mas ele não tinha um bom relacionamento com seu filho, devido a questões que aconteceram durante a sua vida. Então, seu filho, chamado Absalão, começou a preparar um golpe, aliciando os homens de Israel e colocando-os contra Davi. Diz a Bíblia que ela usa a seguinte expressão, que Absalão roubava o coração dos homens. Ele se colocava todos os dias à porta do templo, e a porta da cidade, e as pessoas passavam pela cidade, e ele ficava ali colocando as pessoas contra o seu pai. Então, quando Absalão conseguiu ter a maioria dos homens a seu favor, ele se declarou rei e marchou contra Jerusalém, possivelmente para executar o seu pai e para assumir o trono. Davi, ao saber disso, fugiu juntamente com seus homens para salvar a sua vida. Absalão tomou o trono para si e então Davi passou a viver como um exilado, um fugitivo, perseguido por seus inimigos. Davi foi traído pelo seu próprio filho. Ao seu filho, juntou-se nesse plano muitos que até então diziam-se seus amigos. Foi nesse contexto difícil, complicado para o salmista, que ele escreveu esse salmo, que é uma oração. O livro dos Salmos é um livro de oração. Dizem os estudiosos que se nós queremos aprender a orar, nós precisamos examinar o livro dos Salmos. Porque toda a Bíblia é Deus falando conosco.
Mas quando lemos os salmos não são apenas Deus falando conosco, mas são os homens derramando suas almas diante do Senhor. E eu quero pensar com os irmãos nesse salmo, nesse momento difícil da vida do salmista, como nós podemos nos apresentar diante de Deus em oração e como nós podemos orar e falar com Deus nos momentos turbulentos e de dificuldade da nossa vida. Em primeiro lugar, eu vejo a oração do salmista na hora da angústia. E há 3 coisas que eu queria destacar com você aqui, nesse momento. Em primeiro lugar, a oração de Davi provém do seu coração. No versículo 1 ele diz o seguinte: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Davi está necessitado do favor do Senhor. Sua alma está ferida por causa dos seus inimigos. Ele não pede apenas então que o Senhor ouça as suas palavras, mas também que ele ouça o seu gemido. Senhor, acode o meu gemido. O gemido, irmãos, nasce de alguém que não tem mais palavras para dizer e que está profundamente ferido e machucado na sua alma. Deus, irmãos, não tem a capacidade apenas de ouvir as nossas palavras. Ele também tem a capacidade de enxergar a nossa alma, de contemplar a nossa aflição, de ouvir a nossa oração, mesmo quando em nós não há mais forças suficientes para usar palavras. Foi o pregador inglês, autor do livro Peregrino, que diz o seguinte, John Bunyan: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Deus sabe, irmãos, muito bem o que passa na nossa alma. Deus conhece aqueles momentos seus de dificuldade, de aflição, aqueles momentos difíceis em que nos derramamos diante de Deus e faltam palavras para nós dizermos. Não encontramos palavras para expressarmos. Não limite a Deus. Ele não ouve apenas palavras. Deus conhece a angústia do seu coração. Em segundo lugar, a oração do salmista é um grito por socorro. Ele diz no verso de número 2, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. É interessante que o salmista no verso 1 está gemendo de desespero. E agora no verso 2 ele está gritando por socorro. Sim, o salmista diz que ele clama, e clamar é gritar. Eu sei que não é muito elegante sair por aí gritando. Davi está ali se vendo cercado por seus inimigos, rodeado por seus adversários. Ele não tem saída, então ele grita por socorro e ajuda. Ele chama o Senhor aqui, não apenas de meu Deus, como ele diz no versículo 1, mas também de meu rei. Escuta, rei meu. Quem está falando aqui é Davi, o maior rei que Israel já teve. No entanto, Davi sabe e compreende que maior do que ele, o rei de Israel, está o Senhor, o rei do universo. Ele sabe que existiam situações que mesmo ele sendo rei fugiam do seu controle. Questões que sua autoridade como rei de Israel não podiam sobrepujar. Então, agora ele precisa clamar aquele que é rei sobre todos, que vence todos em poder, que é rei não apenas de Israel, mas de todo o universo. O Senhor é rei para sempre, irmãos. Ninguém jamais vai poder fazer com o Senhor o que fez com Davi. Davi sabe disso. Ninguém jamais vai poder destituir o Senhor do seu trono. Há situações, irmãos, que por melhor que você seja, por mais sábio, por mais instruído, por mais conhecimento que você obtenha, você vai se encontrar de mãos atadas, sem saber o que fazer. Não estamos vivendo um momento assim. Não estamos passando um momento assim. Está aí, irmãos. A ciência ainda não encontrou resposta. Os políticos estão desesperados, confusos.
Mas nesse momento nós temos o Rei, o Senhor dos Exércitos, que está no seu trono. A Ele nós podemos recorrer, porque Ele tem uma saída, Ele tem um caminho. Quem sabe você está passando por uma situação agora que você não sabe que direção tomar, que caminho tomar. Dobre os seus joelhos e clame ao Rei, seu Rei, o Rei de toda a terra. Ele tem um caminho a lhe mostrar. Em terceiro lugar, irmãos, eu aprendo que essa oração é uma oração cheia de expectativa. No versículo 3, o salmista diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não é apenas, irmãos, orar por orar. Não é apenas oração que virou ritual ou costume. É relação com Deus pessoal, que ouve nossas súplicas e nos responde. Às vezes, não como nós queremos, mas Ele nos responde, Ele sempre nos responde. Tenho a impressão que nós esperamos, às vezes, muito pouco de Deus, irmãos. Esperamos muito pouco do Senhor. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6, diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É orar como salmista: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É oração cheia de expectativa. É orar e crer que Deus vai se mover no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. É fazer como Abacuque, é orar e correr para a torre de vigia, aguardando a resposta do Senhor, aguardando o caminho que o Senhor vai colocar diante de nós. É oração a um Deus pessoal que nos responde e nos atende. Em segundo lugar, irmãos, Davi ora. E ele ora por justiça. Os versículos 4 ao versículo 6, continue com sua Bíblia aberta, Salmo de número 5, ele diz o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Aqueles homens que estão perseguindo o salmista Davi, aqueles homens não têm o temor de Deus diante dos seus olhos. E que o que o salmista está dizendo é que se Deus é justo, logo Deus não pode compactuar com o que está acontecendo. Ele diz: pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade. Por isso ele diz que o mal não pode subsistir na presença de Deus. Eu gosto muito da versão da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz que Deus não pode ter o mal como seu hóspede. Deus é santo. Os arrogantes, os que praticam a iniquidade, os mentirosos, os sanguinários, os fraudulentos. Por isso o salmista ora e aguarda, porque ele sabe que Deus vai agir não somente por causa dele, do salmista, mas por causa do caráter de Deus que é justo. Penso que um dos motivos, irmãos, de nós não termos, às vezes, força na oração, seja o fato de que nós precisamos conhecer melhor quem Deus é e conhecer o seu caráter. O salmista sabe que Deus é justo, que Ele pune o mal. Por isso, sua oração está alinhada com o caráter de Deus. Nesses dias maus, irmãos, em que homens ímpios querem prevalecer pela força, pelo poder, precisamos orar para que Deus, o justo juiz, se manifeste. O justo juiz vem em nosso socorro. O justo juiz julgue os homens maus. Davi pode confiar nisso, e nós podemos orar com essa confiança que Deus vai agir. Deus vai agir por sua justiça. Mas em terceiro lugar, essa é uma oração também por graça. O salmista clama por graça. No versículo 7, o versículo 8, ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. No teu temor, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. O pedido do salmista aqui é que o Senhor o ajude a manter-se firme no caminho. Porque quem nos sustenta no caminho é o Senhor. É por isso que ele fala:
pela riqueza da tua misericórdia eu entrarei na tua casa. Ele sabe que só pode se manter no caminho por misericórdia. Se não fosse a graça do Senhor a sustentar o salmista, ele seria muito parecido com aqueles que o estavam perseguindo. Ele seria muito parecido com aqueles indivíduos dos versos 4 e dos versos 6. Irmãos, se não fosse a graça do Senhor conosco, nós seríamos muito parecidos com aqueles aos quais nós desprezamos por causa dos seus pecados. Algo muito interessante acontece no versículo 9, ele diz: pois eles não têm sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crime, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a sua língua lisonjeiam. Essa expressão que Davi usa aqui, sua garganta é como sepulcro aberto, para falar de seus inimigos, é a mesma que Paulo usa quando ele vai falar da condição da raça humana na sua carta aos Romanos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A condição aqui dos inimigos do salmista é a mesma de toda a raça humana. Davi só não está nessa mesma condição que eles, porque a graça do Senhor se manifestou sobre a sua vida. Nossa oração precisa ser essa, uma oração por graça. Que Deus nos guarde, que Deus nos sustente, que Deus nos preserve, que Deus não permita que venhamos nos afastar dos seus caminhos, que como o salmista, nós venhamos pedir ao Senhor que Ele endireite os nossos passos. Que Ele endireite os nossos passos. Que Ele nos sustente, que Ele aprume os nossos caminhos. Pois se há algo de bom em nós, é porque a graça de Deus se manifestou em nossas vidas. Entende que Davi orava por justiça contra seus inimigos. Mas quando ele olha para a sua vida, ele vê o sinal da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre ele. Tem um hino antigo que nós costumávamos cantar na nossa igreja que diz: segura na mão de Deus e vai. Esse hino é muito bonito, nós gostamos de cantar. Eu gosto também de pensar que Deus segura nas nossas mãos. Não apenas seguramos nas mãos de Deus, mas Deus segura na nossa e nos sustenta. E é porque Ele segura a nossa mão que nós não caímos. E é porque Ele segura na nossa mão que nós não desistimos. E é porque Ele segura nas nossas mãos que nós não desviamos. Sua oração, irmãos. Por fim, em quarto lugar, e último meu ponto, é um cântico de louvor. Versículo 11 e versículo 12, ele diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Há uma diferença substancial aqui entre o ímpio e o justo. Do versículo 5 ao versículo 10, o salmista retrata quem é o ímpio e a sua condição. Ele não pode permanecer na presença de Deus. Mas os justos, aqueles que confiam no Senhor, e justos, nós precisamos sempre entender que, de acordo com as Escrituras, são aqueles que confiam em Jesus e em sua obra na cruz. Justos não são aqueles que são justos segundo as suas obras, mas segundo os méritos de Cristo. Esses não são só recebidos na presença de Deus, eles são defendidos. Ele diz: regozijem-se, folguem de júbilo para sempre, porque o Senhor os defende. Eles são defendidos, eles são abençoados, eles são protegidos, eles são cercados com a bondade do Senhor. Eu acho esse salmo maravilhoso, porque o salmista está passando um momento difícil, complicado. O salmista está passando por um momento de angústia profunda da sua alma. Ele está numa luta contra o seu próprio filho, que roubou o seu trono dele, que o traiu. Mas ele termina o salmo com louvor, com cântico. Porque Davi sabe, irmãos, que a alegria e a confiança dele não provém em última instância das situações que ele está passando, mas do fato de ter Deus ao seu lado, coisa que seus inimigos não tinham. Nós precisamos de aprender isso, irmãos, porque as condições dessa vida são passageiras. Nós estamos passando por um momento turbulento agora, mas graças a Deus, daqui a pouco esse momento vai passar. Daqui a pouco esse momento vai embora.
Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, mas a graça de Deus já há de se manifestar poderosamente sobre você. E daqui a pouco esse tempo também vai-se embora. Nós precisamos de aprender isso. Que nossa confiança e nossa alegria no Senhor provém, em última análise, ou vem em última circunstância, não do que está ocorrendo ao nosso lado ou o que está acontecendo ao nosso redor, mas nossa alegria e nossa confiança vem do fato de que Deus está conosco, ou de, como diz o apóstolo Paulo, Deus é por nós. Que aprendamos como salmista, irmãos, que no momento da angústia, ao derramarmos nossa alma diante do Senhor em oração, mas sempre na certeza e na confiança de que nós estamos seguros, porque o Senhor está ao nosso lado. Que Deus lhe abençoe, que a palavra do Senhor frutifique em seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, eu te dou graça por tua bondade, por tua misericórdia. Eu te rogo e suplico pelos teus filhos de agora, Deus, que clamam a Ti, que suplicam a Ti, que estão passando por momentos difíceis, estão enfrentando dificuldades, ó Deus. Que o Senhor os defenda, como orou o salmista, que o Senhor os preserve, que o Senhor os sustente, ó Deus. Mas que jamais falte a alegria, Deus, e a confiança nos seus corações, de que o Senhor é por nós, de que o Senhor está conosco. E é isso que faz diferença na nossa caminhada. Ó Deus, fica com o teu povo, fica com as nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.